Se eu tenho que avisar alguma coisa pra Bruna, eu escrevo. Mentira, ele me cutuca. A gente imaginava que quando as pessoas diziam assim, não, quem mais aprende é quem está do outro lado do balcão, né? O aluno, na verdade, quem mais aprende é quem está dando aula, quem está falando. É isso aí. Tu aprende muito com isso, né? Aí o ideal é que tu fale mais que nós. Não, na verdade, para explicar e Com certeza. pela transição que tu fez, essa, né? Sim. E eu vou perguntar como leiga. Mas estou escutando pela primeira vez, vamos tirar as dúvidas. Porque é um universo meio que novo para nós. A gente vê a movimentação. Sim. Tu tem as nossas cartelinhas? É só que se a gente ficar nervoso, a gente pega a cartelinha na mão, né? Nós estamos numa transição, mas a ideia deste mercado é acompanhar o que acontece em países desenvolvidos, né? Quer dizer, hoje a Europa e os Estados Unidos estão sempre à vanguarda, né? Sim. O que acontece lá vem para cá. Tudo a moda é assim, tudo é assim. Né? E a sustentabilidade lá está pegando mais pesado. E aqui, então, a gente vai chegar um momento que a gente vai ter um diferencial. Hoje não é. Hoje não é. Tipo, poucas pessoas que consomem a questão ambiental tipo, não, eu vou consumir porque eu sou fervoroso nisso. A maioria... Isso. Quanto mais se ensina, mais se aprende, né? Com certeza. E a ideia de conversar é isso, gente. Para que quanto mais simples for a comunicação lá... Isso aí. Total. Então não existe pergunta. E às vezes a pergunta... Porque às vezes parece ser uma coisa... Um assunto super complicado, às vezes parece, né? E não é. Lembro que em São Paulo, quando eu trabalhava com marcas que priorizam a parte da sustentabilidade, por exemplo, como Davines, como Fitô, em questão de embalagens, tem toda uma conscientização, né, que elas tentam trazer. Eu percebi nesses trabalhos lá, que tem um nicho que acolhe isso, que já entende, aí falando em São Paulo, né? Sim, então, o nicho que acolhe, que atende, mas também tem aquele nicho que não, infelizmente, não prioriza tanto isso, né? Então, já começou. Então, vai lá. Não, tu quer... Vai lá. Dá um oi, fala dos nossos apoiadores. Tudo bem, pessoal? Não. Olá, pessoal, começando mais um nosso podcast e hoje com um convidado super especial, mas antes nós vamos agradecer aos nossos patrocinadores, que tem alguns que já estão aí conosco desde a primeira temporada e os patrocinadores novos que já pegamos muito amor e carinho. Então, Viva Farma Farmácia, Maria Acessórios de Luxo, Cláudio Store, que é quem me veste, Homem.com, que é quem me veste, pelo Gil, e Espaço Menon. Muito bem, galera. Vamos começar o nosso papo. Seja bem-vindo, Gilmar. Hoje um convidado aqui para falar de um assunto super pertinente nos dias de hoje. Sim, eu tô louca para aprender, gente. E se apresenta aí, conta um pouquinho da tua história aí pro pessoal de casa te conhecer. Bom, muito obrigado pelo convite. Fiquei bem feliz pela oportunidade de estar aqui. Me chamo Gilmar Capelari. Sou natural aqui de Nova Prata. Nasci aqui, fiquei um tempão fora e voltei em 2000 e já fazem 10 anos, 2014, voltei para cá. Passa muito rápido o tempo, né? E agora, nesse momento, eu estou empreendedor, né? A gente adquiriu uma empresa chamada Ser Brasil, uma empresa focada em sustentabilidade, transforma o plástico, aquele plástico que não tem outra serventia, a não ser aterro sanitário, a não ser barranca de rio, a não ser o que vai nos mares, aquela sacolinha de mercado, aquela embalagem colorida. A gente transforma esse plástico em um material novo, que a gente chama de placas ou chapas, e que a gente pode fazer muitas coisas, porque se transforma num material ao mesmo tempo bem resistente, forte e impermeável. Então, tudo que for utilidade para colocar esse material fora, digamos assim, num ambiente externo, num ambiente hostil, a gente pode colocar. A gente chama de madeira sustentável ecológica. Mas o objetivo da madeira é falar que é a ideia de substituição da madeira. Então, esse é o meu projeto atual, um projeto bem legal, maravilhoso. A gente está em Nova Prata, vai fechar agora 2 anos, agora em agosto. É bem recente. Sim. A empresa existe desde 2015, eu adquiri ela em 2022 e trouxemos aqui para Nova Prata para estar próximo de casa.
próximo das pessoas aqui que a gente gosta, né? Ah, que legal. Eu conheci já o material, acho que não chegou a ver, né? Eu conheci o material. Lembro de realmente uma placa de MDF, uma coisa assim, né? E eu ratei, porque não trouxe o material. Eu pensei em trazer, eu disse, puxa vida. Mas aí a galera segue nas redes sociais aí. Sim, que dá pra ver o Brasil material. Oficial. Ser Brasil Oficial. Não, e aí? Serbrasil.com tem lá à disposição. É super legal. E Gilmar, aonde que foi a virada de chave para você adquirir essa empresa? Por quê? Então, a minha carreira toda ela foi basicamente no mercado financeiro. A minha carreira começou pelo Sicredi lá, muitos anos atrás, foi indo para outros bancos privados, grandes bancos fora daqui. E depois eu retornei aqui para trabalhar no Sicoob, aqui em Nova Prata. E aí, nesse meio tempo, eu acredito que esteja na veia de quase todo mundo, né? De empreender, colocar alguma coisa por conta. E nessas minhas passagens, tanto pelo Sicredi como pelo Sicoob, eu percebi como é melhor, como é diferente tu trabalhar em um ambiente em que tu tem algum propósito, que no caso da cooperativa, do Sicoob e do Sicredi, é o cooperativismo, né? Então, tu tinha, além de vender toda a questão dos produtos bancários, tinha essa questão toda da filosofia do cooperativismo. Isso, para mim, até hoje é importante. E diferente de outros bancos, tu tinha que vender o serviço financeiro, né? Sim. Aí, quando eu estava buscando alguma coisa para empreender, eu pensei assim, tem que ser alguma coisa que tenha algum significado, tenha algum propósito. E aí, entre meio tempo o Sicoob aqui em Nova Prata e os bancos de Caxias, eu trabalhei um período como secretário municipal aqui de Nova Prata, da prefeitura, numa pasta que tinha também o meio ambiente, que eu gerenciava o meio ambiente aqui da comunidade. E aí que eu comecei a entrar mais fundo nesse meio, e aí a gente se encanta, porque é necessário tomarmos ações, né? E ao mesmo tempo é um grande desafio, né? Porque muitas vezes envolve dinheiro, envolve situações que muitas vezes não são tão legais. E aí eu fiquei sempre naquela, eu vou ter que entrar nesse ramo, porque esse ramo ao mesmo tempo é um negócio que tem valores e princípios, e automaticamente a gente tem que fazer com que isso se transforme em resultado financeiro. E aí, nesse meio tempo, surgiu essa oportunidade em Veranópolis. A história da Serbrasil é uma história interessante, mas ao mesmo tempo triste, porque o antigo proprietário chamava Joelci Taparello, ele que criou essa ideia, ele que criou essa fórmula, ele que foi atrás de tudo, ele pegou Covid, na época do Covid, e infelizmente ele veio a falecer. A família dele não tinha, digamos assim, interesse em dar continuidade, então eu fiquei sabendo e a gente negociou a empresa, então. Então, eu entrei nesse negócio por questões de princípios e também enxergar como um negócio promissor para o futuro e, ao mesmo tempo, a oportunidade de dar continuidade ao legado do seu Taparello. Que é um legado muito bonito, né? Muito bonito. Ele tinha eu não conhecia ele, mas ele tinha uma fábrica de casacos e sobrava muito resíduo do casaco. E ele tinha que achar alguma coisa para dar utilidade naquilo, porque aquilo era para aterro sanitário enfim. Isso é custo também, né? E aí ele resolveu, através da URGS, através da PUC, através de consultores, Senai, enfim, ele resolveu se juntar para o pessoal que estudava isso para chegar nessa fórmula. Hoje não usa mais tecido na fórmula, mas o início do processo foi com o tecido junto com o plástico. Uau. E aí ele foi evoluindo. Tem mais de 130 testes feitos por ele, assim, em caderno, assim, misturar X com Y. E tinha um risco, assim, não dava certo, e botava do lado aqui, por que não dava certo. Vocês imaginem... Isso é um presente. Imagina isso feito à mão mesmo, vocês né? Imaginem a pessoa ter essa paciência de estar fazendo tanto teste, porque envolve dinheiro, envolve tempo e persistência. E aí, quando estava começando a coisa a evoluir, porque o negócio começou para fazer móveis de jardim, né? E depois foi para o agronegócio. Quando começou para o agronegócio, JBS, BRF, essas companhias maiores, ele infelizmente veio a faltar. Então, entrei eu nessa jogada para dar continuidade a esse processo. Não, que máximo. E bem interessante a ideia. E aí, como é que funciona o processo? É reciclado? É só plástico? O plástico é reciclado? 85% da nossa matéria-prima é plástico, mas a gente usa outros produtos também que são rejeitos. É mais ou menos assim, o que não serve para nada,
o que é problema para a indústria, nós utilizamos como matéria-prima. Então, a gente utiliza o plástico, que é o plástico esse que eu falo para vocês, esse plástico colorido, essas embalagens que tem nas prateleiras do supermercado, as sacolinhas do supermercado. Aquela embalagem, ela, embora ela seja reciclada, tu tem como reciclar isso aí, para quem faz o trabalho de reciclagem precisa ter um padrão de cores, para poder efetivamente passar de novo para a indústria novamente. E nós pegamos esse produto que eles não fazem nada. A indústria de reciclagem, o que ela faz? Ela teria que, em tese, jogar isso para um aterro sanitário, mas custa muito dinheiro. Como existe muita informalidade nesse mercado, o que acontece na prática? O que a gente vê nos mares, nos rios, nas barrancas. Agora, infelizmente, nessa enchente, vocês veem o que tem nas árvores de plástico. Esse plástico, para nós, é matéria-prima. E o interessante disso é o seguinte, a gente não utiliza muito, a gente utiliza em média 10 toneladas mês, que parece bastante, mas não é nada assim, sabe, em termos de... É bastante, mas não é nada assim. Transformando em placas, é muito pouco. Não, o que eu quero dizer assim, os 10 toneladas, por exemplo, Nova Prata deve ter umas 30 toneladas dia, digamos assim. Nós utilizamos 10 toneladas mês. É pouquinho, mas é 10 toneladas a menos que iria para Barranca de Rio. Já é muito. Porque isso é dispensado como um lixo seco, né? Lixo aí reciclável. É um problema, porque não tem aonde colocar. É um tipo de material que não tem onde colocar. A gente utiliza também um pouquinho daquele pó de serragem, pó de móvel, aquele pó que também é um problema para a indústria moveleira, a gente utiliza também. Tem várias coisas que a gente utiliza para colocar no nosso processo e a partir daí fazer uma placa que em laboratório ela tenha uma perspectiva de durabilidade de 90 anos. Uau. Então imagine, do negócio que ficaria aí ao ar livre, né? O relento nós transformamos num produto que tem assim uma possibilidade gigante de colocar em vários segmentos. Então a gente coloca em bancos de praça, lixeira, a gente utiliza muito no agronegócio, dentro das pocilgas, dentro dos aviários, porque não pode mais madeira. Utiliza na construção civil, deck de piscina, janelas, uma série de coisas. A construção civil também, a indústria que faz bloco de concreto, quer dizer, tem uma infinidade de... Todo dia surge uma nova possibilidade. Uma nova possibilidade de uso. E o legal do nosso negócio, falando também em sustentabilidade, é que o que a gente gera de resíduo, a gente reaproveita 100%. Então, lá pelas tantas, aquele cortezinho que não aproveitamos na placa, a gente utiliza de novo para fazer um processo. Não vai para o lixo, a gente reaproveita. A serragenzinha do nosso processo vai de volta para o processo. Então, é bem legal. Eu vendi um banco para o Giovanni, não gostou, daqui a pouco, aqui 2, 3 anos, eu quero trocar. Me dá o banco aqui, eu faço todo o processo de novo e reutilizo ele de novo. Quer dizer, sustentável, assim, é uma palavra que para nós é 100% verdadeira, digamos assim, sabe? Bem bacana mesmo. E vocês têm incentivos? Ou como é que funciona? Tipo, é uma empresa que ela é sustentável, que ela está ajudando, né, o nosso desenvolvimento, mas... E como é que é fazer isso funcionar? Existe incentivo? Porque a gente pensa que vai ser, por ser reciclável, que talvez seja algo que vai ser mais barato, algo que seja mais fácil. E não tem incentivo, assim, né? Giovanni, infelizmente não tem. O que a gente percebe é o seguinte, se eu fosse tomar uma linha de crédito hoje, por ser sustentável, minha taxa de juros vai ser um pouquinho menor. Isso eu ser do Brasil, ou pode ser um negócio de vocês que pode fazer a mesma coisa. Se for fazer alguma coisa que tenha a ver com sustentabilidade, vai ter um custo menor. Mas o nosso negócio é imposto normal, não muda, não tem incentivo para isso. Certo. Não tem nenhum, é um negócio normal como outro qualquer. Mas deveria ter. E essa matéria-prima vocês conseguem... Vocês têm que pagar por ela ou vocês... Sim. Tem que pagar... vocês compram... Compramos... vamos lá. A gente compra por um valor ínfimo em relação a um plástico, digamos assim, normal. Digamos assim, é um valor menor. Mas tem custo. É o transporte de vir, enfim, tudo é custo. Né? A gente percebe que se a gente conseguisse, digamos assim, transformar isso em mais negócios, vender mais do que a gente vende hoje, nós teríamos muito mais possibilidade de arrecadar, digamos assim, esses materiais. Porque não tem espaço. A gente é uma empresa pequena, então a gente tem um pavilhão limitado. O Cleito conhece bem, né, Cleito? Estou com o Cleito Bortoli aqui, né, maravilhoso. Me ajudando aí nos negócios lá também. É assim, a gente tem a possibilidade de crescer mais. Crescendo mais, automaticamente a gente vai crescendo e arrecadando cada vez mais, ajudando cada vez mais a natureza e assim por diante. Eu estava pensando aqui, Gilmar, por exemplo, em São Paulo já se tem pontos de coleta. Exemplo, salões de beleza. Tem salões de beleza que são pontos de coleta porque é um estabelecimento que consome, por exemplo, muitos plásticos, enfim, mas assim, é muito. Se a gente for pensar,
digamos, em uma compra de uma marca, sei lá, digamos, minimamente 50 embalagens de 200 ml plástico, né? E aí outras coisas, enfim, que a gente usa que pode ser reciclado. E em São Paulo tem salões que são pontos de coleta justamente para conscientizar esses profissionais do estabelecimento, primeiro do consumo altíssimo, né? E segundo de como descartar isso. Existe isso, por exemplo, aqui? Tipo, Bruno, alguns pontos de coleta, alguns... Sim. Tem um projeto bem interessante em parceria com uma empresa de São Paulo, que a gente está em processo de desenvolvimento, que ele vai fazer o seguinte, essa empresa chama Fox, ela tem como objetivo buscar lixo eletrônico, o descarte, celular, enfim, lixo eletrônico, e ela transforma esse lixo eletrônico em outros produtos. Então, eles nos procuraram para que a gente fizéssemos, digamos assim, a caixinha de coleta com o nosso material, para ter justamente também o impacto ambiental da própria caixa, né, de coleta. Sim. E eles estão fechando uma parceria agora com a PAI de todo o estado, para que toda a PAI tenha essa caixa de coleta. Então, existe sim alguns parceiros que fazem isso. Tem uma empresa chamada Coperciclo, de Veranópolis, agora me fugi sobre Coperciclo ou Copercicla, vai me perdoar o Alexandro, agora me fugiu, mas também tem esse trabalho junto às prefeituras da região. Então a gente tem os parceiros que fazem, então esse pessoal faz esse trabalho e a gente ajuda de alguma maneira, né? Hoje a gente legal. recebe e a gente brinca sempre, quanto mais nós crescermos, mais vai ser importante para essa indústria, porque essa indústria da reciclagem, ela não tem aonde colocar essa matéria-prima, é um transtorno para eles. E claro, uma empresa séria vai dar um destino correto, mas como eu falei para vocês, é um mercado muito informal ainda, então essa informalidade muitas vezes incinera, coloca fogo. Porque a empresa de reciclagem, ela capta de tudo. Certo, e ela aí separa. Ela separa. O que é interessante para ela, ela já coloca no mercado. E o que não é, que é esse cara que fica lá entulhando, entendi. Entendi, faz sentido, então, né? Para nós, quanto mais nós crescemos, melhor para essa galera também, né? E a gente tem hoje uma parceria aí bem legal com quase todas da região aí que trabalham conosco de fornecedor. E a separação, pelo que eu vejo, não é algo tão eficaz, né? A separação do lixo, pelo menos na nossa cidade, né? A gente tem os tonéis e coisas assim, mas eu acho que é muito pouco... Tem um dado que assim, é estarrecedor. No Brasil, é dado de 2022. Em média, nós brasileiros produzimos 4,2 milhões de toneladas. 4,2 milhões de toneladas de lixo seco, de plástico, não lixo seco, plástico. Só plástico. Só plástico. Desse total, 25% é reciclado. Os outros 75% não é reciclado. Esse 75%, em tese, é o que nós podemos utilizar para o nosso negócio. Então, veja, de 100% do que é coletado, só 25% é reciclado e o resto é... Gente, é muita coisa. E hoje em dia isso se perde, sim, porque, né? Se perde, porque pensa só, tem algumas cidades que colocam aquelas campanhas, olha, então vamos permitir mais que o mercado tenha sacolinha, sabe? Porque aquela sacola é um problema. Sim. Mas é impossível nós não eliminar o plástico. Pensa nas embalagens de cosméticos. Não tem como eliminar o plástico. Não tem como fazer uma marca que não chame atenção. Ela vai estar colorida. Sim. Então a gente tem que fazer o quê? É melhorar a reciclagem. Melhorar o que fazer com esses produtos. Exato. E aí que entra o Brasil. Que a gente consegue transformar um negócio que é lixo, que é descarte, que é rejeito, num novo produto. E um produto de excelente qualidade. E esse produto que hoje em dia ele está em... Como é que chama? Em chapas, digamos assim, né? Isso tu conseguiria fazer com que ele fosse uma embalagem de alguma coisa também ou não? Sim, hoje basicamente... Dependendo, claro, da... basicamente, a gente tem vários projetos, assim, vocês imaginem assim, para dentro de casa, a gente tem um material que pode ser usado para móveis dentro de casa. Eu ia amar. Mas olha só que interessante, Bruna. Quando for botar na ponta do papel, o MDF custa, tipo assim, 1/3, 1/4 do que custaria o nosso material. Tá. Então, tipo, a gente não consegue colocar dentro de casa, coloca fora de casa. Que aí fora de casa a madeira não dura. Então faz sentido tu gastar 3 vezes a mais. Sim. Aquela questão da sustentabilidade igual a retorno financeiro. Tá. Não adianta, tem que ter isso aí. Então a gente consegue fazer muita coisa com ele, mas a gente tem muito para evoluir. Este negócio é muito promissor, eu falo sempre para o Cleiton, o nosso negócio é promissor porque ele tem inúmeras aplicabilidades. Eu tenho certeza que tem coisas que a gente vai estar fazendo daqui a um ano que hoje a gente não tem nem ideia do que a gente pode fazer. Porque a gente substitui qualquer coisa.
e pelo esse apelo sustentável. Aí um cliente de Veranópolis esses dias, Bruno, ele disse assim, olha, eu queria fazer um negócio diferente e tal, e eu venho me procurar o marceneiro. Daí eu mostrei para ele o material, ele disse, mas eu tenho que esconder essa... onde porque aparece as marcas do produto reciclado, aparece, não é bonitinho. Não é uma coisa perfeita, né? Mas eu acho lindo, porque aparece bem certinho o plástico que não derreteu, parece bem certinho, ele queria esconder aquilo, mas não conseguiu esconder, ele passou verniz e tal, não conseguiu esconder. E ele estava com um pouco de receio que o cliente ia dizer isso. O cliente amou, porque está dentro de casa um produto que ele consegue ver que é reciclado. Então tem gosto para tudo. Sim. Então, e ele pode ser pintado? Pode ser pintado, fica bom. Porque aí se pintar tudo de branco, deu. Eu não me perdoo de eu ter trazido o material. Mas a galera vai pra internet. Não, eu vou atrás porque eu fiquei super curiosa. Eu conheci outro dia. Não, é super legal. E por que ele acaba sendo mais caro? Bom, dois... Porque se a gente pensar MDF, madeira, isso, né? Eu vou te dizer assim, a resposta é eu diria assim, pela escala de produção. Entendi. Porque para te fazer a utilização deste material, desse plástico, que ele é um plástico ruim, digamos assim, eu tenho que fazer um processo que é um processo que ele não tem tanta escala de produção. Para vocês terem uma ideia, eu tenho que pegar esse plástico, eu tenho que triturar, eu tenho que moer, eu tenho que colocar numa máquina que vai fazer a mistura, vai derreter e vai fazer uma bola, como se fosse uma bola de pão. O Giovanni conhece bola de pão. Bruno, não sei se tu conhece. Acho que não. Acho que não. Para fazer um pão, a massa fica uma massa mole, digamos assim. E é mais ou menos isso, fica uma massa mole e tu coloca numa prensa e faz essa prensagem. Bom, esse processo não é um processo que tem uma escala muito grande. Então se transforma mais caro pelo processo. Pelo processo. Então a matéria-prima é barata, mas o processo para fabricar isso não é tanto. E aí vem o que a gente discute toda hora, eu e o Cleiton, né? Cleiton Bortoli. O que vem antes, o ovo ou galinha? A gente investe primeiro na máquina para criar mais, fazer com que o produto fique mais barato, ou espera o mercado da sinalização para que a gente aí sim compre máquina e equipamento? Pois é, porque tu fica em cima ali, né? Porque daqui a pouco tu investe um monte e o mercado não aceita, e aí o que eu faço com as máquinas? Não, então, e se for pensar que pela durabilidade... Aí a gente já começa a olhar que não é tão caro assim. Não, claro. Porque se a gente for pensar na durabilidade, a gente vai falar, não, eu tô pagando um preço X, enfim, por esse material que vai me durar quantos anos? Aí eu pego um MDF, um MDF que me dura 3 anos, sei lá, 4. Vocês imaginem que agora, nessa situação infeliz que a gente está vivendo aí das enchentes, vocês imaginem a grande Porto Alegre que ficou toda embaixo d'água. Qualquer móvel que tinha naquela casa, naquela residência, acabou. Porque lincha, desmancha, né? A MDF é um aglomerado, então com cola, então ele vai desmanchar. Então vocês imaginem que essas pessoas elas vão ir para um outro endereço, porque a casa delas ficou intacta, só sujou, elas vão ter que trocar os móveis. Beleza, então ela pegou e fez todos os móveis bonitos, comprou tudo novo, que aconteceu no ano seguinte, no mês seguinte. Enche de novo, porque vocês sabem que infelizmente essa preocupação com a sustentabilidade tem muito a ver com as consequências que a gente está vivendo hoje. O que ela vai fazer? Ela vai trocar de novo, ela vai ter prejuízo de novo. Se ela colocasse um produto igual ao nosso, com a nossa matéria-prima, ela chegaria em casa, ela passaria lá um lava-jato, porque aguenta bem tranquilo e pronto. Pronto, estava lá. Então a solução também pode ser a Ser Brasil, para fazer o móvel para essa família que está lá. Só que a gente tem alguns impactos em função do custo, né? Porque, puxa, a pessoa já está ferrada lá. Sim, claro. E pagar 2, 3 vezes mais não vale a pena. Mas, enfim, quem sabe a gente tem aí sim um incentivo do governo para que a gente chegue lá. Porque é um problema, gente. Aqui em Nova Prata teve casas que foram alagadas e as pessoas não saíram das casas. Sim. É móvel para colocar lá. Vamos pensando na nossa praça, aqui na Praça da Bandeira. Tem a tabuinha que vai em cima do banco. Aquela tabuinha ela vai apodrecer, ela precisa de manutenção. Puxa vida, a nossa madeira ela não tem manutenção nunca mais na vida. Vai durar a vida inteira e é bonito, é legal. Exato. Sim, ela lembra muito uma madeira. Lembra muito. Tu olhando tu nem consegue perceber, né? Exatamente. Não consegue perceber. Sensacional isso, né? É muito legal. A ideia é fantástica. E aí o nosso papel qual é que é? Transformar isso. Por isso que eu falo que nos objetivos que a gente tem, além de se tornar um negócio bom financeiramente, mas tem princípios, tem valores embutidos nisso. Porque imagina que legal tu conseguir transformar, sei lá, em vez de 10 toneladas mês, 50, 100 toneladas mês, que iria para Rio, Riacho, que iria lá para o Guaíba, depois para o mar, transformar isso num negócio que é legal, que é bacana, que a pessoa fica satisfeita, que vai durar uma vida inteira. Então, olha o potencial desse negócio. E vocês não dispensam, como é que eu posso dizer, não gera microplástico também com isso?
vocês geram isso não, porque é uma outra preocupação, né? Que eu vejo cada vez. Sim, a gente tipo, tá a cheio de proibição microplástico até no nosso corpo no humano. nosso corpo, Então, o plástico é assim, cada vez vai ter que existir mais formas do plástico de alguma maneira retornar. voltar. Por que, digamos assim, nós estamos com microplásticos? Porque quando a gente lava uma bacia, um prato que vai soltando. o teflon daquela frigideira vai soltando, vai levando. Então a gente tem que tentar achar, claro, materiais alternativos, mas ao mesmo tempo a reciclagem é a solução, porque a gente não se dá conta, mas a água que está lá no mar, que está cheia de plástico, ela volta para nós de alguma maneira através da chuva e assim vai, né? Então a gente tem que pensar na reciclagem, essa é a solução mais, digamos assim, mais barata, porque não vai ter substituição para o plástico. Não. Sim, algo que a gente tava por essa questão nos cosméticos, né? As empresas de cosmético, elas vêm cada vez mais investindo nisso, trazendo linhas e tudo mais. E a gente teve num evento, foi ano passado, acho que em São Paulo, em que eles estavam apresentando um projeto que se chama Salão Verde. Então o intuito é que o teu salão seja o mais sustentável possível, né? A gente a gente descarta muito alumínio, né? Seja pelo papel alumínio que a gente utiliza, ou seja pelas embalagens das tintas. Sim. Então são 10, 15, 20 embalagens, né, de tinta por dia que são dispensadas. Aí tem a parte que é de papelão, que é uma embalagem dentro de outra. Aí tem a tampa que é de plástico. Então tem uma empresa, não vou lembrar o nome, não tem no Rio Grande do Sul ainda, em que ela coloca no salão ali os lugares para te dispensar e ela... coleta. Isso, e ela coleta e aí ela vai dando o destino correto. Isso, só que daí isso... Ela ainda não está no Rio Grande do Sul, a gente não tem ninguém aqui, eu imagino que faça isso especificamente, digamos, para salão, né? Mas não precisa ser algo que seja só para salão. Só para salão, porque acho que... Né? Não, eu imagino que, de modo geral, a gente consome muito, se vocês fizerem um exercício que eu faço em casa, que é guardar as embalagens plásticas, eu guardo para levar lá, embora é significante, porque a gente, né? Mas é impressionante com a quantidade. A gente se... que você não viu no salão. A gente não se dá conta da quantidade de plástico que a gente gera. A embalagem, é o saquinho, é muita coisa. E eu tô falando que eu, minha esposa e meu filho, 3 pessoas. E assim vai. A gente fez isso no salão. A gente faz isso no salão. A gente separa as tampas todas, que daí a gente destina pra... Eu acho que é o Rotary, o Lions aqui. Isso aí. A gente destina... Até o pessoal da Conecta que recorre. Aí as embalagens, só que muitas vezes a gente não tem fim. Não tem pra isso. quem. Aí quem as embalagens recolhe, a gente não tem pra quem. Isso é um saco. E quem recolhe, às vezes eu fico pensando, vai fazer o quê com isso? Porque são embalagens que são sujas também. Tem água oxigenada, tem... produtos químicos sei lá, ali, né? Produtos químicos, né? Então, fica pensando nisso. Aí o que acontece com essas linhas novas que vêm entrando é justamente isso. Elas, tipo assim, a embalagem não é mais plástica. É feita com a cana de açúcar, não sei o quê. E aí, só que elas vêm também 2, 3 vezes mais caras, né? Mas o papel A4, né? O papel que a gente usa no escritório, Sim. o reciclado e o branco, a diferença é absurda de preço. Então não tem incentivo para te comprar o reciclado. Quer dizer, só se tu for realmente ambientalista convicto. Exato. Não, porque se torna... Eu lembro da Fitô Paris, ela tirou toda a parte de plástico e ela começou a colocar os produtos em embalagem de vidro ou até alumínio. Mas assim, o produto, tipo, sei lá, de 200 e pouco, você pagava 400... Ia pro consumidor final por 400, uma máscara quase 500. Aí não vai. Porque a pessoa não vê lógica. Não isso, né? Isso aí. Tanto que a gente estava falando um pouquinho antes de começar o programa, de que hoje nós temos poucos clientes da Ser Brasil que compram pela sustentabilidade, embora isso tudo que eu estou falando para vocês. Eles compram por quê? Porque é um produto resistente, impermeável, duradouro, mas a sustentabilidade não é o principal hoje. E a gente trabalha para que isso venha a ser, mas no momento não é. A gente tem que vender, então não importa, né? Não, sim. Claro. Mas e o conscientizar assim, com o tempo, né? Com o tempo. Então, ainda as pessoas, elas não estão... Mesmo as grandes empresas que elas têm as políticas voltadas para a questão ambiental, elas não veem isso como um diferencial, né? Ainda não, mas vai chegar. Eu estava comentando com o Cleiton que na Europa, agora, dia 1º, no início de janeiro, eles lançaram uma legislação lá que é o seguinte: qualquer coisa que tu for vender na Europa, tu tem que informar quanto tu vai gerar de emissão de gás carbônico. Tu vai ter que informar. Para que em 2026 tu seja taxado
dessa emissão. Uau. Então a Europa, ela tá dizendo, olha, tu quer produzir aqui, ok, tu pode produzir. Agora, se tu emitir muito emissão de carbono, automaticamente tu vai ter que pagar por isso. E aí é o seguinte, eu tô aqui no Brasil, não tem nada a ver com isso. Se eu exportar para lá, eu tenho tudo a ver com isso. Porque tu vai ter que entrar na política deles. Claro. Nos Estados Unidos, eles têm uma política que eles perceberam o seguinte, então, essa não tem volta. A gente vai se fritar nesse mundo que a gente está, ou a gente vai ficar embaixo d'água, não é isso? A gente está subindo muita temperatura. Exato. Vão ter que fazer alguma coisa. Então, o que o governo americano fez? Eu vou resumir, mas enfim, basicamente é assim. Se tu investir, a tua empresa investir em alguma coisa que tenha a ver com sustentabilidade, na geração, por exemplo, de combustíveis que sejam não tão fósseis, energia elétrica e alguma coisa de microprocessadores, de cada $1 que tu investir lá, o governo te dá mais 3 para te investir nisso. Então, o mundo inteiro está correndo a investir nisso nos Estados Unidos, porque tem muito incentivo. Então, são duas formas de enxergar o mesmo problema. Né? A Europa ela vai taxar e os Estados Unidos incentivar. Mas, claro, acaba quem paga os impostos é quem paga a conta, de qualquer forma. Mas olha como eles estão fortes nessas políticas. E a gente ainda está engatinhando nisso. Agora que deve regulamentar esse ano de 2024 a questão do crédito carbono, né? Para quem vende, quem compra, quanto paga, quem vende, aquela coisa toda. A gente está anos-luz ainda disso. Mas eu digo, tudo que é tendência em países desenvolvidos uma vem hora pra chega. Cá. E aí nós pensamos assim, nós vamos estar na vanguarda. A gente já está nesse processo. Já vai ser meio que os pioneiros a... Isso aí. Olha que doido isso, né? E aí vai, a gente pensa nisso. Então, tem a questão, sim, do propósito, mas sim também a questão da sobrevivência, né? Não, lógico, é uma causa que é necessária, né? Ela precisa começar. Claro. Não, eu estava pensando aqui... Tava falando, do incentivo dos outros países e tudo mais. Eu tava pensando como o Brasil deveria ter esse olhar, né? Devia ser o primeiro. Porque assim, se a população não tem essa consciência, tem pessoas que nem sabem do que a gente tá falando. Sabe? Pra eles não sabem nem do que a gente tá falando. Mas assim, os grandes deveriam incentivar, por exemplo, nem que fosse trocando o banco da praça, para que as pessoas entendessem, tocassem, visualizassem e falassem, não, isso daqui, gente, foi com material reciclável. Já pensou se eu coloco isso, aquilo? Sacolinhas foram tiradas do meio ambiente para fazer esse banco. Exato. Então que fosse pelo exemplo, né? Isso aí. E é uma pena que a gente não... E eu até acho que a gente tá um pouquinho atrasado, pelo menos aqui na nossa região, enfim, nessa questão também da sacolinha do mercado, porque hoje a gente foi no mercado, a gente comprou praticamente cada produto tem uma sacola. Tem uma né? sacola. Pra pensar. Claro que a gente devia levar retornável e tudo mais, mas se eu for lá no mercado e disser, não, é 50 centavos cada sacola, na próxima vez... Mas um amigo meu trabalhou na feira e ele me falou o seguinte, que tem uma das pessoas que estão lá expondo, vendendo na feirinha, ela tem essa consciência, e não fornece sacolinha, a pessoa tem que trazer dela, ela é convicta nisso, ela vai fazer alguma coisa pelos valores, isso. Só que daí tem gente que não tem a sacola lá, não tem a sacola retornável. Então o que tem que fazer? O coleguinha do lado tem que prestar a sacola. Então, vocês entendem? Então é muito difícil tu tirar o plástico da nossa vida. Vamos lá, vamos pensar assim. Os carros, antigamente, aqueles para-chocões de ferro, cromado. Hoje é plástico. Hoje é plástico. O Cleiton desenha. Então, o plástico hoje, tu bate no plástico, conforme o plástico ele faz o que ele vai encolher e vai voltar normal. Um ferro, você não tinha o que fazer. Então, veja, não tem como deixar de existir o plástico na nossa vida. Mas, tipo, essa foi uma forma de diminuir, né? Por exemplo, em São Paulo, quando você vai no mercado, tudo bem, eles tentaram tirar a sacola plástica, não deu tão certo, né? Tinha, enfim, as recicláveis, enfim, a retornável, tudo bem. Mas eles começaram a cobrar, tipo, 50 centavos por cada sacola. Então, a pessoa que levava 10, ela já não leva 10, ela vai levar 2. Pode misturar sabonete, maçã, pode pôr tudo junto, né, que o pessoal costuma separar, pode ser que o mercado do lado comece a liberar a sacola para ser um diferencial, sabe? Então, pois é, só que eu acho que é uma coisa que tem que vir do governo, né? O negócio é reciclagem. Pode fazer com sacola que vai ter alguém que vai reciclar. Isso. Esse é o caminho. Ou até os supermercados, por exemplo, ser um ponto de coleta. Sei lá, tipo... Levou a sacola, gente, não fica entulhando. Não fica guardando em casa. Não, traz pro supermercado novamente, a gente tem uma coleta e tudo bem. Gente, é uma boa ideia, então vocês aproveitam.
Né? Porque conscientização é difícil as pessoas pegarem também, né? isso. Por mais assim que a gente tente lutar contra, né, a gente percebe que cientificamente está comprovado que a gente está aquecendo muito rápido o nosso mundo. Daqui a pouco a gente não vai mais existir. Ou talvez nós sim, né? Mas quem vem atrás de nós talvez não consiga ter. Exato. É uma loucura. É só olhar no que nós passamos nos últimos dias aqui no Rio Grande do Sul e é uma consequência disso. Então tem que se preocupar, não adianta não. E até se uma coisa que é pertinente, né? Teve cidades aí que foram arrasadas e esse lixo, muito dele ficou, né? Como é que será que é um problemão isso também, né? As pessoas tirando as coisas dentro de casa, jogando na rua. E não tem onde colocar, né? Então, eu sei que Porto Alegre, ele pegou lá uma quantidade enorme de hectares para aterrar. É o que dá para fazer nesse momento. É porque é uma quantidade muito grande, né? É muito grande. E tá tudo misturado, não tem como separar, é bem danado. Então agora é catástrofe, então tem que dar um jeito de resolver, tirar das ruas os móveis, as roupas. Não, e aí a gente para pensar que diante de todo o trabalho, desde a coleta até chegar no teu e até aquilo se tornar algo, né? É um ciclo. O preço é justo. Claro. Sabe? É verdade. O preço, ele acaba... Porque ninguém vai querer fazer isso. Só de pensar no trabalho, eu já quero pagar. Em vez de fazer... Sabe que na Alemanha é muito caro colocar o lixo para fora de casa. É muito caro, você paga muito. Eu acho que, não sei se nós vamos chegar nesse extremo, mas se nós conseguíssemos pelo menos fazer com que as pessoas separassem o lixo, seria fundamental. Já seria uma grande coisa. Nossa, gente. Então, a gente tem muito que evoluir ainda, mas... faz parte, né? Eu acho que faz parte da nossa essência, né? Do ser humano, né? Evoluindo. Nossa, muito interessante. E, por exemplo, aí eu chego lá na tua empresa, tipo, super, digamos que eu seja a favor do ambiente e tudo mais, quero meu salão com móveis preparados, enfim, com as placas recicláveis. Como que é chegar até você e planejar isso? Bom, vou te falar o que a gente tem feito hoje. A gente é como uma empresa pequena, a gente não tem assim, departamentos, assim, né? Normalmente a pessoa entra em contato com a gente vê o projeto que a pessoa quer fazer, faz um orçamento e veja se ficar dentro de acordo. Alguma coisa a gente consegue fazer dentro da indústria. Como a gente não tem tanta especialização, a gente tem parceiros que fazem para nós os móveis. Claro. Então a pessoa pensa numa ideia, a gente tenta ajudar da melhor forma possível, mas a gente sempre está disposto, porque para nós é uma maneira de estar divulgando também, né? Sim. Porque, de novo, né, gente? Quanto mais pessoas consumirem, quanto mais pessoas comprarem essa ideia, melhor é para todo mundo, né? Para a sociedade de modo geral. No geral. O gasto maior de uma prefeitura tipo de Nova Prata, hoje mensal, é com a coleta de lixo. É caríssimo, porque o que as pessoas fazem? Coleta no caminhão, aí vai para uma empresa que faz a separação. Da separação ela tem que destinar para um aterro sanitário. Eu nem sei onde é que está agora. Na minha época era em Minas do Leão. Vocês imaginem um caminhão sair até Minas do Leão levar... Eu não sei nem onde é que é Minas do Leão. Onde tinha aquelas minas de carvão antigamente. Então, vocês imaginem para tapar os buracos, sabe, que foi feito na época. Então, imagine o custo disso. Então, daqui a pouquinho, se nós tivéssemos uma separação legal, daqui a pouco, a Ser Brasil compra das prefeituras da região o rejeito, desde que as prefeituras comprassem os bancos, as lixeiras. Claro, gente, seria sensacional. Você entende? Então, quer dizer, esse custo todo que está tendo hoje com esse transporte podia ser minimizado de alguma maneira. Aí não consome tanto combustível, não gera tanto gás carbônico, tanto na emissão de não mudaria gás. A tua empresa aumenta quanto quer mais pessoas da região que tentam trabalhar. Né, uma roda que vai se... Nós consumimos, como eu falei para vocês, 10 toneladas de plástico por mês, mais ou menos. Parece que o volume é absurdo, porque o plástico é leve, né? Então, 2.000 sacolas não dá 20 quilos. É muito pouco, assim, sabe? Não pesa nada. Então a gente compra também, assim, pela questão social das pessoas que eventualmente fazem aquele trabalho de formiguinha, sabe? Que vai coletando. Mas para quê? Mais por uma questão, não vai mudar a nossa vida essa quantidade, mas para estar colaborando de alguma maneira. A gente prioriza comprar de cooperativas de recicladores, de catadores, por uma questão social também. Claro, e a gente tem várias cooperativas na região aqui? Tem cooperativas. Tem Forte de Veranópolis, Forte de Santa Cecília do Sul, temos cooperativas
empresas legais aí, bacanas, bem estruturadas, boas, assim. Porque isso também é algo que é meio que recente, né? Do que? Sim. Quantos... Normalmente as cooperativas, elas, muitas vezes por não ter talvez aquela ajuda de gestão, muitas vezes elas ficavam pelo caminho. Isso. Essas mais estruturadas, elas estão há muito tempo com bons gestores, e aí a coisa começa a andar, sabe? E aí ajuda todo mundo, ajuda o social, ajuda o econômico. Não, é um sistema inteiro que iria se beneficiar com tudo isso, né? Você sabe que hoje as empresas elas têm uma preocupação muito grande. Tu falou da questão das grandes empresas de cosméticos. A Boticário, por exemplo, ela incentiva muito a questão da circularidade. Beleza, eu vou colocar a minha embalagem de plástico, mas... e aí? Não, eu vou fazer um sistema para que essa embalagem volte para ser Brasil, por exemplo, para fazer esse processo andar. Então, a circularidade é importante também. Então, é uma engrenagem. Todo tem que funcionar. O município tem que funcionar. Nós, na separação, a indústria também tem que ajudar de alguma maneira. E assim vai. O comércio, o serviço. Quer dizer, vocês fazem o trabalho de vocês de separar o alumínio, o plástico. Quer dizer, isso é bacana. Sim. Ou seja, cada um fazendo a sua parte. Por isso que eu digo, em países mais desenvolvidos isso já existe. Então, eu acredito que vai vir para cá. Talvez... é que o Brasil, por si só, ele não tem tanta preocupação com isso, porque, vamos lá, né, gente? 90% da energia elétrica que a gente gera aqui no Brasil é de hidrelétrica, é uma energia limpa. A Europa é carvão, que é muito poluente. A China é quase só carvão, é muito poluente. Então, a gente não tem essa cobrança ainda. Em compensação, nós temos um potencial gigante de vender os créditos de carbono, porque a gente tem muita árvore aqui. Olha aqui ao redor que tem de árvore. Sim, é verdade. Então, a gente tem um potencial gigante para isso também, em termos de futuro. Ou seja, estamos engatinhando, mas temos várias possibilidades aí de transformar esse tema em um negócio mais usual, digamos assim, né? Não, com certeza vai ser, porque eu acho que tudo vai pegando corpo e vai... Isso, essa é a ideia. E daqui a pouco tu tem uma ideia de usar para alguma coisa, eu até estava falando com o Cleiton outro dia também, daqui a pouco até arquitetos, quando fazem um projeto, ter ali para indicar, né? Sim. É uma opção. Temos o MDF, mas temos essa opção também, assim como eles fazem com porcelanato, cimento. E tem gosto para tudo, tem gosto para tudo. É isso, exatamente. Isso. Então, 3 vezes mais caro, eu quero, não importa, porque eu quero um negócio sustentável em casa. É isso aí. Esse é o trabalho de formiguinha que a gente faz. A gente leva mostra pro pessoal, procura parceiros, porque não adianta nada, de repente, tu ter o produto lá, a chapa, tu ter a placa e não tem quem transforme isso num móvel, sabe? Que também é um artista, né? Total. Alguém que tem que bolar isso aí. Um arquiteto pensa, mas tem que ter alguém que ter a mão de obra, né? E em uma região que tem muitas áreas externas, né? Porque é uma região... Por exemplo, São Paulo já é meio complicado, porque a gente não tem essas casas lindas abertas, que dá para você fazer, né, 1000 coisas. É uma selva de pedra, né? Exatamente. Vários prédios. Mas, prédios. Num local que prioriza tanto a parte externa, como bancos e... Claro. Imagina a praia. Gente, eu adorei. A maresia. Sim, que consome com a madeira, que né? acaba com os móveis. Isso, acaba. Então, quer dizer, tu tem N possibilidades. E que eu ia perguntar, tu falou do deck de piscina, né? Como é que funciona a questão do aquecimento dele? Ele chega a aquecer? Tanto quanto plástico e a madeira, digamos assim. Ele não fica porque mais... a madeira aquece também, né? Ele não fica mais quente. Tu consegue botar teu pé em cima tranquilo. É bem de aquele boa, aquecimento assim. normal. Aquele aquecimento normal. Também como tudo, né? Tudo tem a oscilação do material, né? Porque é como uma ponte de concreto. Ela também tem que ter um espaçozinho porque o cimento vai trabalhar. Nós também trabalha, mas trabalha exatamente assim, tipo, de acordo com a normalidade. Não vai rachar, quebrar, nada assim. Então é bem bacana. Como eu falei para vocês, vários testes, antes de botar no mercado, a gente procura fazer com que eu tenha certeza para não ter problema, né? E assim, os testes são maravilhosos, os resultados, enfim. E a durabilidade, né, gente? A gente vende muito para o agronegócio, então o agricultor, o produtor rural, ele fica louco de faceira, porque ele tem um negócio que o preço é normal, digamos assim, não é um preço absurdo, o preço normal de mercado, e ele pega aquilo na mão, ele vê que aquilo é forte, ele diz, isso aqui vai durar, e quando vai fazer de novo, compra de novo, e assim vai, sabe? Então, vai comprar vai fazer um outro pavilhão e compra também, então é bem bacana. Então, falta para nós e aí entra o Cleiton para ajudar a gente a buscar novos mercados. Exato. Não, porque eu acho que quando as pessoas tomarem conhecimento disso, é muito fácil de absorver, né? Sim. E se tu tem um produto que tem uma vantagem, que é a durabilidade, a resistência, e ainda atrelado a isso a sustentabilidade... Porque isso daqui a pouco dá pra
utilizar, tipo, em cabana, coisa assim também para construir? Para construir, sim. O projeto que a gente tem algumas limitações de inclusão dos nossos equipamentos. A gente consegue fazer a nossa chapa máxima, ela tem 1,60 m por 90 m, é o maior que a gente tem. Então, a gente vai fazer uma casa, talvez uma casa a gente teria que fazer um pouco mais comprida, a madeira, assim, sabe, a chapa. Mas aí precisa investir em uma tecnologia maior, digamos assim. Mas, enfim, é um projeto que a gente tem, porque a gente acredita muito nessa questão da durabilidade. Então, imagine para fazer casas populares, por exemplo. Tu faz uma vez só e esquece, sabe? Não vai ter mais problema com isso, sabe? Pode modular, pode fazer em módulos. Então, tem projetos assim que a gente está deixando mais para mais adiante, mas tem esse projeto de fazer casa. É uma infinidade de possibilidades dentro disso. Absolutamente. Assim, cada dia a gente pensa em alguma coisa diferente, alguma coisa nova. E eu costumo dizer sempre, há um ano atrás a gente não tinha ideia do que nós ia estar fazendo, e a gente está fazendo, e aqui há um ano talvez a gente vai estar fazendo coisas que a gente não tem ideia hoje que a gente tinha essa possibilidade de fazer. É bem bacana. Eu convido a vocês, quando quiserem chegar para conhecer. Claro, sim. Com certeza. Eu fiquei bem interessada. Vamos, com certeza. Fazer uns móveis. Vamos. Mas é super... Eu acho muito legal essa... Tanto é que no salão mesmo a gente dá preferência para trabalhar com várias marcas que já tem, mesmo sendo um custo mais alto, que já tem essa preocupação, porque no cosmético, no caso, não é só preocupação da embalagem, mas do ingrediente que está lá dentro, que não vai ter parabeno, que também é uma outra... no mundo do cosmético em si, agora a gente tem uns 20 anos aí, não mais 20, menos agora, para se adequar, né? As empresas têm que ir tirando esses parabenos, alumínio, tudo Então, o que as marcas estão fazendo? Elas não estão tirando os cosméticos antigos que elas já tinham. Elas estão criando novos para ir descontinuando aqueles. Aí, claro, essas fórmulas chegam 2, 3, 4 vezes maior, com valor maior. Sim. Porém, tu sabe que não vai... Porque o maior problema disso em relação à fórmula é o sistema endócrino, né? Mudança hormonal, então tu vai lavar o cabelo todos os dias por um ano, por 10 anos, quantas mil vezes tu lavou esse cabelo, colocando aquele parabeno, aquele petróleo no teu organismo. E tudo que a gente coloca na pele, a gente tem uma absorção, é o quê? De até 80%. Em quantos segundos? 10. Nossa. Né? Porque a mulher trabalha bastante com essa parte, então tu imagina, vai tomar banho 2 vezes, tu jogou aquele shampoo que vem de qualquer... Tem um desodorante, creme dental. Não, tudo. E é uma cultura que, se a gente for parar pra pensar, é desde nenê. O que a gente usa no nosso nenê, né? Aí é o sabonetinho Johnson, é o talcozinho. Ai, mas porque tem o pH da lágrima forrado de agentes tóxicos que tá entrando naquele serzinho aí puro. A gente começa a chegar na fase adulta ali, daí tá com alguma... alergia e coisas. Né? Ou alguma alteração tipo tireoide. E veja, mil coisas. A gente passa e a gente não se dá conta. A gente não tem um conhecimento suficiente disso. Não dá conta. Teve até... Tem um filminho, uma animação bem legal no YouTube, gente, que é a história dos cosméticos, em que eles mostram, e aí eles pegam alguns produtos mesmo. E tem um documentário também de uma mulher que ela comprovou que o câncer que ela teve foi por causa da utilização do talco. Ganhou na justiça. Foi uma leva. Atrás. E aí, depois disso que a galera começou a se movimentar, né, diante disso. Mas então sempre tem algum... Ficou caro, ainda é caro. Ainda é caro. Sim. Então é mais ou menos o mesmo problema que a gente tem aqui, né? Quer dizer, quanto mais consumir, a tendência é que o preço diminui. Exato. Tipo, um shampoo a gente paga, sei lá, 1 litro, R$200 no normal, né? De extrema qualidade e tudo mais. Vem esses que eles chamam orgânicos e tudo mais, tá na faixa, o mesmo litro na faixa dos 500. Nossa. Mais de 2 vezes. Mais de 2 vezes. Então, claro, a rentabilidade é maior. A gente percebe que ele rende maior, os benefícios também são maiores. Mas só que tu tem um custo maior e tu não consegue repassar muitas vezes. Exatamente, e muitas vezes a cliente não vai... Para ela não muda nada. É porque tu vem lá cortar o cabelo e eu vou te dar uma aula de... Entender? A pessoa nem... Vai chegar em casa, vai botar o... Não quer nem saber. Então, é uma questão de... Mas essa questão do bebê, né? Isso aí pega, gente. Não, e é cultural, né? Nós, é uma coisa nós que tudo bem, agora pro nosso bebê tá louco, né? Exato. E é uma coisa que a gente cresce, é tão enraizado assim, que a gente cresce sem informação e sem a consciência. Agora você pensa, tipo, um recém-nascido até a sua adolescência sendo... Nossa, exatamente. E por
vários, E aí né? os problemas que normalmente vai apresentar lá na vida adulta, às vezes não quer dizer nada, né? Do que tá fazendo Porque ali. as pessoas- Começou Lá lá atrás, não. lá no banho. Porque as pessoas não linkam. Então elas falam assim, nossa, normalmente quando chega no salão, fala, ai Gil, eu acho que essa coloração aqui me Tá deu me uma dando alergia, alergia. digamos assim. Tá, mas será mesmo que é a coloração ou é 40 anos Usando o mesmo colocando shampoos, E condicionadores, até coloração, máscaras e né? até coloração ruim, cheio né? de toxinas, Mais barato. mas que só vai aparecer, obviamente, 40 anos depois pelo acúmulo daquilo dentro do teu corpo. E vou olhar meu shampoo em casa. É impactante, né? Mas é doido. Isso vai pra creme dental, isso vai Tudo, pra medicamento, Sabonete, né? tudo, imagina. É pra tudo. O que é, né? eu dar um exemplo? Eu tenho um aplicativo no celular em que eu escaneio e ele é alimentado por pessoas que têm um aplicativo, só que daí tem lá o pessoal que vai regulamentando. Então, por exemplo, às vezes eu pego só o código de barras de um shampoo no mercado, ele já tem Tudo que tem dentro. tudo e quais são as penas, digamos assim. Então, esses ativos são proibidos na Europa, a maior parte deles é proibido na Europa, porque causa isso e aquilo. E normalmente eles falam de disrupção no sistema endócrino, se eu não estou enganado, que é no sistema hormonal, né? E é muito, a maior parte, tu pega um sabonetinho, outro dia eu peguei um produto que é orgânico, todo certinho, quando eu coloquei, Você apavorou. aí apareceu lá que já tinha um ativo que estava proibido na Europa, E tava porque dentro era do nível de produto pena alto. orgânico. Então é uma doideira, se tu não ficar, né? E pode ser que, tipo assim, vai ter aquele que não tá nem aí, né? Mais um. Mas a maioria estaria, mas não tem essa informação. Eu não tinha essa Exatamente. informação. Não, e aí a gente põe na balança, Gilmar, o preço e o valor. Entende? Então, o preço, um exemplo daquele sabonetinho, Johnson, bonitinho, cheirosinho, né? Enfim, é um. Aí, quando você vai pegar um puro, que não tem todas essas toxinas, é outro. Sim. Mas em qual dos dois está o real valor? Exato. E aí a gente vai pro teu negócio. Aonde está o real valor? Né? O que a gente nota é que a nossa população, de modo geral, ela é muito pobre. Então, talvez não consiga bancar isso. Isso. Tu vai comprar um sabonete uma vez, tudo bem. Agora tu comprar aquele sabonete pra família inteira, toda semana. Não consegue. Né? O poder aquisitivo é um saco. Mas olha, essa informação eu vou olhar mesmo. É legal, né? Gente, faz aquele Puxa. sabonete com banha, com coisa que é melhor do que... E a gente tá indo muito pra essa indústria, né? A gente vê até que na cidade que tem várias lojas, coisas assim, que Produtos naturais. Sim. produtos naturais, Por artesanais. isso que eu digo, é uma tendência, né? É uma tendência. A gente vai se cuidar cada vez mais. A gente está Não, a gente envelhecendo espera. Cada vez mais. cada vez mais. A gente tem que estar aqui. O pessoal fala, eu vou chegar nos 120 anos tranquilo. Né? Mas o que adianta? Chega com um pedaço, né, gente? Tem que chegar Não, bem. tem que chegar inteiro. Galera, quero agradecer aos nossos apoiadores que tornam esse podcast possível. Viva Farma Farmácias, Maria Acessórios de Luxo, Cláudia Store, Homem.com, Espaço Menon, que estão aí conosco nesse bate-papo super legal. Foi ótimo. Foi? Meu Deus. Estamos chegando ao fim do nosso podcast. Deixa o teu arroba de novo pra galera ir lá e ver esse Claro, material. claro. E pessoal que tá construindo casa, né? Claro, chega lá Ser Brasil. Chega na Ser Brasil pra fazer. O Instagram então é @serbrasilOficial e o site é www.serbrasil.com. Nossa, Não é que massa. .com.br porque entra numa outra Ser Brasil, mas é a nossa. E Ser Brasil é legal porque é o ser de sustentável, o E de ecológico e o R de renovável. Quer dizer, o ser tem um... Tem todo É, sentido. todo sentido. Isso é a marca do seu Geocities Aham. Aparello, a gente manteve ela. Que massa. Gilmar, eu quero muito te agradecer, porque realmente hoje foi uma bagagem de conhecimento, Foi né? coisas que Ai, coisa a boa. gente nem imagina, né? Meu Deus. No nosso, porque isso não tá. Mas no foi nosso então dia a foi dia. foi trocado, porque eu aprendi um monte de coisa com vocês. ótimo. Vou olhar meus shampoos, meus sabonetes em casa. Eu disse, Pedro, não pega, Pedro, meu filho. Não, Pedro, pelo amor de Deus. Não, gratidão, porque hoje com certeza a gente já tem uma consciência, mas hoje eu saio daqui muito mais... Decidida. Senhor, tô ótima. Tô ótima. Valeu, galerinha. Um beijo. Até mais. Beijo. Que incrível. Passa muito rápido, coisa boa, né? Legal, espero que tenha sido de acordo com o que vocês pensaram. Foi ótimo. Eu espero que tenha agregado muito pra você, né? Não, pra mim foi maravilhoso. A gente não tem esse espaço em lugar nenhum, né, para falar sobre isso aí. A gente sabe que é uma questão de divulgar, de as pessoas conhecerem, né? Porque Porque é o que falta. é o que falta.